Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial pela primeira vez aqui no canal do Fundo de Fundos do Banco do Brasil. É o BBFO11, relatório gerencial de agosto. Esse que é o BB Fundo de Fundos Imobiliário. Então a gente vai ver aqui, conhecer o fundo, né, saber como ele investe, né? Ver aqui, conhecer as características e como ele performou nesse mês de agosto e como ele vem performando nos últimos meses, ok? Então fique conosco, não perca esse vídeo, e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, se inscreva aí no canal, o principal assunto que a gente trata aqui, fazemos outros vídeos aí, acompanhando minha carteira inclusive. Então se inscreva aí, acompanhe com a gente aí, deixa também o seu like. Tá? E também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. E também o nosso grupo, a nossa área de membros está aberta. E você pode conhecer lá os benefícios de você ser membro do canal, além de ajudar a gente aqui também no canal a continuar nosso trabalho. Então vamos lá então fazer a leitura aqui do relatório do BBFO11, relatório de agosto de 2022. Né? Informações gerais aqui do fundo. Código de negociação aqui na Bolsa de Valores é o BBFO11. Tá? Patrimônio líquido do fundo hoje quase 350 milhões de reais. Tem poucos cotistas ainda, né? 4.881 cotistas. Se você é um deles, compartilhe com a gente aí se você é cotista, qual o percentual da sua carteira, o que tu acha do fundo, quanto tempo você investe. Compartilhe com a gente a sua experiência. São mais de 4 milhões de cotas emitidas, o último provento 76 centavos por cota. E o percentual da cota em relação à cota de mercado, né, 0,98%. Então está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Né? O fundo teve aqui rendimentos recebidos de 3,1 milhões de reais e um ganho de capital de 48 milhões, despesas de 156,8 mil reais, e o resultado distribuído foi de 3 milhões de reais, né? E distribuiu praticamente aqui, quase 100%, né? Fez um caixa de 0,3%. A data de início do fundo é de 28 de dezembro de 2020, então o fundo partindo já para 2 anos de mercado. E característica dos fundos de fundo, né, já que paga também as taxas, né, dos fundos que eles investem, a taxa de administração e gestão costuma ser menor do que os fundos normais, né? E esse aqui é de 0,50%, não tem taxa de performance. O administrador é BB, Banco do Brasil, né? E o consultor é a Eleven Financial Research. E o custodiante é o Banco do Brasil, aqui é o auditor KPMG. Bom, fundo busca compor a carteira diversificada aqui, né, da Bolsa de Valores, né? Então é um fundo de fundo tradicional, né? Que tem aí uma consultoria externa, né? Então acaba sendo praticamente um fundo de gestão passiva, né? Obedece aqui, na verdade, que o consultor, né, pesquisa de mercado. Comentários aqui do gestor, e fala sobre o IFIX, né, que nesse mês de agosto avançou em 5,76%, né, contribuindo principalmente para esse patamar aqui os fundos de tijolo, que aumentaram muito nesse período de agosto, né, depois do anúncio da deflação de julho. Então, em média, né, o retorno médio aqui nesses fundos de tijolo foi muito maior, muito superiores aos fundos de papel, que praticamente, né, atrapalharam esse avanço do IFIX. Né? Os fundos de papel, muitos caíram inclusive de preço nesse período. E ele fala aqui que o fundo possui uma posição comprada em shoppings, né, comparativamente ao IFIX. E também ele fala aqui que no mês de agosto as principais altas na carteira foram o BRCR11, fundo de tijolo praticamente, né? 24,8% de alta. HGBS11, fundo de shopping, 18,8%. Outro fundo de shopping, HSML11, 17,8%. Lajes corporativas, HGRE11, 16,9%. E um fundo aqui de logística, 15%. E os que tiveram pior performance, naturalmente, foram os de CRI, né? VGIP11 menos 5, CVBI11 menos 5 praticamente também, HCTR11 menos 3,2, KNIP, fundo para investidores qualificados, né, 3,1%, e RECR11
caiu 2,7%. Então a gente vê, foi o retrato no mês de agosto, alta nos fundos de tijolo e baixa nos fundos de CRI, principalmente aqueles que têm maior indexação com o IPCA. Aqui são os FIIs investidos, então o fundo tem hoje 44,44% em fundos de CRI, né? São títulos de renda fixa, né? CRI é um título de renda fixa. Shopping Center 14,6%, então os principais aqui, né? XPML, HGBS, os tradicionais de mercado, né? MOL, Visco, HSML. Dentro dos títulos aqui de CRI, a gente tem alguns indexados à taxa DI igual ao KNCR11, e o restante praticamente todos aqui com uma indexação preponderante ao IPCA, tá? Ao IPCA. Bom, laje corporativa tem apenas dois, BRCR11 e OHGRE11, os de incorporação ou aqueles que têm um híbrido, eu costumo chamar o TEGAR de hibridão, né? Que ele tem tanto fundo de tanto papéis quanto ações, quanto FIIs, né? Também tem imóveis, então o fundo é um hibridão que prepondera, claro, os equities, né? Os papéis e as incorporações. Fundo que paga bom provento, realmente, tenho na carteira, gosto muito. E híbrido também tem aqui o KNRI, que é híbrido de tijolo, né? Tem imóveis de lajes corporativas e logística. O RZTR11, que na verdade é um fundo de fazendas, né? É um fundo de agro, que tem aí fazendas produtoras, né? No Brasil. E o RBRF11, que praticamente é um fundo de fundo, né? É um fundo de fundo, na minha opinião. E aqui tem os galpões logísticos, HGLG, XPLG, VILG, BTLG, LVBI, GGRC. Então, o fundo, a gente verifica que a carteira do BBFO11 investe naqueles papai com mamãe, os mais tradicionais de mercado, né, que tem boa liquidez também. E o que a gente acompanha aqui, quase todos, praticamente, a gente acompanha aqui também no canal, tá? Desses fundos todinhos aqui, quase todos a gente acompanha no canal. E eles investem em fundos conhecidos da gente, né? Então, achei uma carteira muito interessante essa do BBFO11. E a gente verifica aqui a evolução da cota patrimonial com a cota de mercado. Então, em agosto, encerrou a cota aí a 77,20 e a patrimonial 87,19. Então, o fundo quase 20%, não, praticamente aqui 13%, né? 13% descontado aqui foi o encerramento no mês de agosto. Já teve um pouco mais, né? Como a gente verifica aqui em junho, né? Chegou a estar 69,52. Mas é um fundo interessante aí, que também está descontado no mercado. E os dividendos distribuídos, né, a gente verifica aqui, tem sido evoluído, né? Está sendo uma evolução aqui, foi de março até julho, teve uma queda agora para agosto, né? Muitos FIIs de CRI indexados a IPCA, por isso essa queda também nos rendimentos, mas mesmo assim foi superior a 1% de distribuição nesse mês de agosto, 80 centavos, o fundo sendo cotado a 70 e poucos reais, né? E a distribuição, na verdade, foi de 76, praticamente pagando 1%, e a média no ano está em 80 centavos, então a média superior a 1% ao mês de distribuição. O fundo que tem a sua database no último dia útil de cada mês, tá? E aqui é o dividend yield, os históricos, né, de dividend yield do fundo, a observação histórica pagos pelo fundo aqui na média dos últimos 12 meses, que foi 72 centavos, comparados com os investimentos indexados ao CDI, que possui tributação. Então, esse aqui é o comparativo que ele faz entre o dividend yield do fundo e o CDI atual, né, que está maior agora aqui a partir de agosto, né? Mas o fundo pagou em todos os meses, exceto no de agosto, dividendos superiores, né, em relação ao comparativo. A taxa DI, o dividend yield sempre estava ali acima, né? Então, o fundo aí tem pago bons dividendos aí, claro que aqui é percentual, tá? O CDI, a taxa DI nesse mês de agosto foi de 1,17%, né? E aqui o fundo pagou 0,98% e em vários meses aqui pagando, ó, acima de 1,20, acima de 1,10, aqui próximo a 1,3, 1,10, né? Então, desde janeiro praticamente pagando, 2022 inteiro pagando acima de 1% ou próximo a 1% praticamente, né? Então, e a taxa DI ela vem evoluindo de acordo com o aumento
da taxa Selic também. Ok? Então, esses aqui são os comentários do consultor, né, que faz o papel aí de análise dos fundos de mercado, para o fundo fazer então as alocações, né? Então ele faz análise aqui do aumento, por exemplo, da taxa DI, que faz o KNCR11 ficar mais, né, atrativo, né? As quedas que tiveram dentro da carteira foi por conta realmente da deflação que ocorreu, o IPCA negativo, né, que ocorreu. Aqui ele já tinha uma média de que no mês de agosto ia ser a variação negativa de 0,73, que foi a prévia do IPCA 15, mas acabou que ficou aí em 0,36, né, se não me engano, 0,39 nesse período. E aqui também ele fala sobre o preço, aqui o percentual, né, e o dividend yield anualizado para cada tipo de setor, né? Então, a previsão de dividend yield dos privados, que eles chamam, né, que os fundos de CRI, está com uma média de 4,3% de dividend yield, ainda é o segundo maior que os de incorporação, né, que nem o TGAR11 que ele tem na carteira, pagando proventos muito superiores a 14,5%, próximos aos fundos de CRI, né? Os de logística e os de lajes corporativas estão numa mesma média aqui, assim como os de shopping center que tem evoluído, né? Os de varejo está mantendo a média de 10%, próxima a 10% de dividend yield dos últimos 12 meses, né? E o IFIX está numa média de 11,3% de dividend yield, né, da sua carteira, que compõe todos esses segmentos aqui. Bom, então é isso. Depois você pode fazer então uma leitura mais detalhada aqui sobre os eventos e os acontecimentos dos fundos no mês, né? Então você pode verificar aqui qual foi o comentário do BRCR11, né? Então, que teve maior rentabilidade da carteira do fundo, quase 25%. O GGRC11 também que subiu bem e vendeu 3 ativos aí, que fez um ganho de capital de R$ 1,96, né? Vai receber aí em 2 vezes, né, se eu não me engano. O HGLG também que subiu 3% no mercado, né? Fundo que é mais estável, vamos dizer assim, né? Fundo muito grande também, que tem alguns acontecimentos interessantes aí, alguns ganhos de capital. E a alteração na composição do IFIX foi acréscimo de alguns papéis aí. E aqui o que a gente vê é uma variação nos títulos privados, né? E sempre está montada, a carteira do IFIX sempre está variando nos principais aqui segmentos, né? Normalmente laje corporativa, fundos de fundo, desses 4 para cima que os que variam mais, né? Mas a gente verifica que teve uma variação bem grande, né? Do incorporação para cima, todos os percentuais modificados aqui em relação à participação dessa carteira do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então é isso aí. Esse foi o relatório do BBFO11, fundo de fundo do Banco do Brasil. Então está pagando bons proventos. É um fundo que, na minha opinião, é um fundo de gestão passiva, né? Mas ele está alocado em papéis básicos, né? Que a gente sempre acompanha aqui, que todo mundo conhece, não tem nenhuma surpresa ali nos papéis da sua carteira. O que você acha então do fundo? Está pagando bons proventos? O que você acha aí do fundo? Se você tem na carteira, compartilhe com a gente. Desde quando, né? Quando você investe? Né? Se você tem uma boa perspectiva aí para a carteira nesses próximos meses, né? O fundo ainda tá, a carteira está muito indexada ao IPCA, na minha opinião, principalmente, né? Mas a gente vê que o fundo manteve o desempenho, um bom desempenho das suas distribuições de provento nesse mês de agosto, mesmo pegando já um mês de deflação. Na verdade, os fundos de fundo acabam pegando com um mês de atraso, né? Então, os fundos de fundo ainda não pegaram a deflação, é verdade, não pegaram a deflação ainda. A deflação dos fundos de fundo vem a partir do mês que vem, já que o resultado de caixa deles, né, é sempre um mês posterior ao pagamento normal da distribuição dos fundos, né? Então é verdade. Os fundos de fundo sempre atrasam um mês com relação aos reflexos, principalmente dos fundos de CRI, das suas indexações. Ok? Então vamos acompanhar. A princípio está pagando bem. Vamos ver nos próximos meses como é que ele vai desempenhar. Fique com Deus então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.